Olá, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Eu sou Ricardo Torido e aqui comigo está Gustavo Gurgel, André Meira. Oi, pessoal. E Igor Figueiredo. Buenas. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E ative o sininho também para poder receber a notificação assim que o vídeo for lançado. Bom, gente, depois de um hiato, uma pausa na série Ministros, para a gente poder falar um pouquinho mais do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, vamos voltar com a série Ministros e hoje nós vamos falar de Tarcísio Gomes de Freitas, que nasceu no Rio de Janeiro em 19 de junho de 1975, eu já estava falando errado. Então, ele é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e graduado em Engenharia, Fortificação e Construções pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, que é difícil passar lá, né? Ela é um concorrido. Ele foi engenheiro do Exército Brasileiro e chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na missão das Nações Unidas, na estabilização do Haiti, e coordenador geral da auditoria da área de transportes e controladoria da União, da CGU. E desde o dia 1º de janeiro de 2019 é ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro. E aí, o que vocês têm a dizer sobre esse ministro? Eu acho que foi um dos ministros que a gente vai falar um pouco melhor. É um dos menos polêmicos, se não for o menos polêmico dentro dessa gestão do Bolsonaro, né? É um cara que interessante, a gente vai ter uma coisa legal para falar. Por mais que seja militar, né? Que quando colocaram um militar, muita gente ficou com o pé atrás por causa disso. Aí ele tem uma diferença, não vou falar uma grande diferença dos outros, mas uma coisa interessante. Ele não entra só pelo corporativismo. Você acabou de ler o currículo dele aí. O currículo dele encaixa bem na pasta. Técnico. Exatamente, é bem técnico. É o que o pessoal denomina de ministro técnico. E com bastante experiência, né? Isso. Do setor público. Eu comentei só duas das passagens dele. Ele tem mais passagens que quem quiser a gente pode depois colocar na descrição do seu caso. Pois é. Pessoal que nos assiste, se tiver esperando que a gente fale de polêmicas, de ego... Vamos começar assim? Se o pessoal que está nos assistindo estiver esperando que a gente tenha aqui um leque de polêmicas, de ego, de ideologia, irracionalidade, na pasta de infraestrutura, não encontra. Esse cara é fera. A verdade, a palavra que eu consigo encontrar para ele é essa. Eu tenho uma polêmica para jogar. Qual? Joga na mesa. Uma. Você não consegue, né? Não, a gente tem que criticar. Até ser. A gente tem que criticar, Tarcísio, que tem uma conduta ilibada, você não consegue encontrar nada. Ficamos 2 semanas pesquisando. Se a investigação da Polícia Federal... Nós vamos chegar lá, mas não tem... Okay. Se a Polícia Federal conseguir chegar lá, né? Eu já até esqueci o que eu ia falar. Lançaram aí a investigação, mas só cita o nome dele. Só que ele não é está investigado. sendo investigado formalmente, então, exatamente. É o ponto não, mas a crítica positivo. é pequena. Qual seria? Ele entra na corrida presidencial do Bolsonaro como garoto propaganda do presidente. Para a corrida presidencial. Ele de fato vai ser um outdoor pro presidente, né? Já é. Já tem Com entrega exatamente. de obras atrás uma de atrás obras. da outra. Então, esse cara é fera, né? Eu acho que a gente nunca presenciou, viu, dentro de um ministério, ainda mais nessa área. Eu não me recordo de ter um cara tão atuante, conseguindo trabalhar, porque a gente sabe que existe restrições de orçamentos também. Então, a gente também não pode ser injusto nesse sentido, porque pegou, sim, uma pasta fragilizada. Na verdade, se criou essa pasta, né? E ele está conseguindo dar sequência. Cara, o que agora, é uma pasta que tem uma carga de... É uma pasta historicamente politizada. Mas é uma pasta extremamente importante e deixada de lado no Brasil há muitos anos, há décadas, cara. Porque era politizada. Infraestrutura. Sim. O Brasil é um país que não tem um crescimento que deveria ter, que poderia ter, porque não tem investimento em infraestrutura. Porque os gargalos é um país totalmente dependendo de rodovias. Como é que um país desse tamanho depende de rodovias? Aí nós temos Tarcísio de Freitas vendo essa situação e trabalhando internamente, articulando politicamente no governo,
a exploração econômica da navegação de cabotagem no Brasil. Que é baixo, a exploração econômica é baixa em detrimento das rodovias. Exatamente. Uma coisa que eu falei que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: muitas obras estão sendo entregues, realmente tem obra sendo terminada. Eu procurei, se vocês acharam, eu procurei, mas eu não achei. Obra sendo entregue muito abaixo do que realmente, do 100% da obra. Não achei. O que você fala muito abaixo de... O que acontece muito, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do PAC. Entregar por entregar. Vou dar um exemplo do PAC. O PAC no governo Dilma. Quando foi veiculado o PAC 2, a gente estava com 48% aproximadamente do PAC 1. Ah, sim. Para mim, isso é uma coisa extremamente absurda. Você fala que está entregando uma coisa sem ter entregado a primeira parte. Eu entendo que para você poder ter o PAC 2 primeiro, o PAC 1 tem que ser terminado. Porque se você começa o 2, dá-se a entender que o 1 está pronto. Posso te dar uma leitura rápida? Isso é para dar palanque. Exatamente. E é o mais comum da política brasileira. Porque se você esperar o PAC 1 terminar, quando que você vai ter um palanque de novo para inaugurar uma obra de grande monta no país? É justamente isso que eu estou puxando. E o outro ponto que eu queria colocar tem também obras, ele pegou algumas obras paralisadas e colocou para poder andar, isso é muito bom, mas também tem alguns projetos que já estavam em andamento, já estavam bem avançados e eles estão sendo entregues. E eles estão sendo entregues com a presença dele, do presidente, fazendo um palanque em cima disso. Você quer falar do Rio São Francisco, transposição? Não só. É uma das não só. mais teve obra no Sul. recorrentes. Teve obra no Sul também. Existem alguns pontos. Mas eu acho que, se eu for fazer uma crítica, eu resumiria mais ou menos nisso. O trabalho dele, em geral, eu tenho gostado. Eu queria destacar o seguinte. Vamos fazer uma leitura a partir do que a imprensa tem dito de Tarcísio de Freitas? É Tarcísio Freitas, né? Ou de Freitas? Não, agora espera aí. Tarcísio Gomes de Freitas, se eu não me engano. Então eu li, mas eu esqueci. Se eu não me engano, é Tarcísio Gomes de Freitas. Senhores, nós temos na imprensa os relatos, isso, né? Tarcísio Gomes de Freitas. Os jornais, ele não aparece nas páginas dos jornais relacionado à polêmica. Internamente, isso já foi propagado, inclusive, pela imprensa, que é conhecido por um homem com uma capacidade muito grande de negociação, um excelente articulador. Não foi muito divulgado, mas, segundo informações, alguns relatos de jornalistas com fontes confiáveis, com fontes mais estratégicas dentro do governo, mostrando que a greve dos caminhoneiros no ano passado, ela só não degringolou mais pela articulação de Tarcísio de Freitas in loco. Ele foi negociar com lideranças de caminhoneiros nos locais de paralisação. Ele não fica no escritório, não. Pois é, então a gente está falando aí de um homem que... Só para a gente jogar informações na mesa aqui, né? A gente está falando de um homem aí que é discreto, é um militar, e eu acho que isso informa muita coisa para nós, disciplina, né? E abnegação, né? A gente tem que destacar também as concessões de aeroportos, ferrovias e também portos e terminais rodoviários, né? Malhas rodoviárias, 23 ou 24 concessões que arrecadaram para o governo quase 8 bilhões de reais. Tudo isso feito... E são concessões de forma rápida, estratégica, de forma rápida, estratégica, discreta. O que o presidente hoje tem feito, senhores, as viagens do presidente, que ele acaba capitalizando isso em termos de popularidade, são muitas obras que foram desemboladas por Tarcísio de Freitas no comando do Ministério de Infraestrutura. Então a gente tem que destacar essas coisas. Se a gente for puxar um pouco das polêmicas, a gente vai encontrar 3 coisas que para mim são extremamente superficiais. Quando ele fez um elogio à monarquia, que ele fala que ele é um fã de Dom Pedro II, que ele admira Dom Pedro II, isso é uma coisa? Eu não acho isso ruim, eu acho isso bom. Exatamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, foi colocado como polêmica porque ele estava elogiando um período monárquico. Na verdade, para mim, não teve problema quando você vê a justificativa que ele dá. Tem a questão do... Isso é a questão do período monárquico no Brasil. Tem também, o ano passado, a questão dos radares nas rodovias federais, que colocaram nele a pecha de que ele estava sucateando
ou inviabilizando a fiscalização nas Nesse rodovias e isso ia ser um episódio, perigo. Não é bem assim. Nesse episódio, o presidente, né, saiu da maneira dele de falar. Ele que temperou equivocadamente a discussão. Exato. O presidente. Sim, ele contradisse o presidente, um dos únicos ministros que teve a capacidade de fazer isso e não ter sofrido nenhum revanche ou nenhuma contrapartida saiu do sem presidente. Trincados, O presidente ficou calado com a fala, às vezes, que não é bem assim. Os lugares, estradas onde tem o índice de perigo, isso, de alta velocidade, ele acidente. renegociou contratos de radares com empresas, reduziu o volume. Ele justificou falando, não, isso tem que manter, a gente, né, não vai se excluir 100%, mas existe lugares Agora, que se a gente podem... quiser discutir, por exemplo, se para fazer com que os acidentes não aconteçam, você tem que carregar as rodovias de radar, isso é outra discussão. Assunto. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Eu acho que ele é uma figura contraditória dentro do governo Bolsonaro. Não ele, a pessoa dele, mas o que ele representa dentro do governo frente ao que o governo Bolsonaro costuma pregar, costuma propagar. A gente falou lá naquele episódio, nos primeiros episódios que nós começamos a gravar, foi da reunião ministerial, quando ele chega com o programa Pró-Brasil, a gente vê ali naquele momento uma rusga do Guedes, o Guedes acha ruim alguma coisa com ele ali e tal, isso foi colocado na mídia que teve algum problema e tudo. E hoje ele já tem uma moral muito grande com o Guedes, inclusive. Tem sido injetado dinheiro na pasta do Tarcísio. Acho que precisa, acho que também é feito por propaganda e vejo uma coisa um pouco contraditória. Porque a pasta política do Bolsonaro e do Guedes, principalmente do Paulo Guedes, que vem da escola de Chicago, ele é liberal, mas liberal lá em cima. Hayek e Mises. Para mim, ele é uma figura muito mais voltada para Keynes, ele é muito mais keynesiano. Então, se a gente for fazer essa comparação, dentro do governo do Bolsonaro, é muito mais voltado para Hayek, talvez, principalmente pela gestão de Guedes, eu acho ele muito mais voltado para Keynes, que não deixa de ser um liberalista, a não ser se você estiver conversando com um neoliberalista que vai falar que Keynes é até comunista. Já vi gente falar que Keynes é comunista. Então, assim, óbvio que a gente está falando de coisa racional. Foco pesado em infraestrutura, investimento, com concessão em outras áreas. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que Tarcísio de Freitas se tornou um pragmático. Eu acho que quando o André faz essa análise, por exemplo, desse perfil keynesiano, faz todo sentido a partir da ótica que o berço dele é o Estado. Ele é um homem do Estado, é um homem do aparato estatal, é um militar. Então, a formação pessoal, até profissional e de visão de país, ela está amparada e está carregada dessa perspectiva do Estado para fora. Ele não é um homem de mercado, historicamente. Só que quando você assiste entrevistas de Tarcísio de Freitas, por exemplo, falando sobre sua pasta, você não consegue sentir isso com tanta evidência. Porque, por exemplo, você poderia... Quando Jair Bolsonaro está falando, ele fala enquanto um centralizador, um estatista, é um homem que... o berço dele é o berço do Congresso Nacional. Ele não tem passagem pelo mercado. Só que quando você vê Tarcísio de Freitas dando as justificativas dele para as obras inauguradas, aonde que o dinheiro tem que ser aplicado, o que é prioridade e o que não é, você começa a perceber um homem que ganhou uma perspectiva de pragmatismo político. Ele é muito embasado, né? Ele traz as informações com dados, sabendo qual que é a fragilidade daquilo, o que aquilo dali vai acarretar, representar. Eu acho que isso é a questão militar. Isso é uma particularidade dele, de trazer, e isso eu acho que a filosofia militar é que deu isso. Isso é muito bom. Mais uma pequena polêmica, que não vejo ele como uma figura que é tão partidarista, que é tão focado dentro disso que você falou. Ele fez parte do governo Dilma. Veja bem, olha o pragmatismo. Sim. Olha o pragmatismo que você falou. Engraçado. Olha só como que o cara... E o Bolsonaro aceitou isso. E ninguém nunca da mídia levantou não isso. Teve polêmica, não teve polêmica. Você vê como que é
a figura forte não dele, foi um que ele servidor não de primeiro deixa... escalão do governo Dilma, né? Sim, Mas foi veio secretário. do governo Dilma. E isso Mas o de Bolsonaro segundo escalão, não tolerava. Não, e ninguém falou nada, nem vai falar. Não vai falar, porque é um homem que não compete com o ego do Bolsonaro. Isso. É um homem discreto, ele não quer ser maior do que o Bolsonaro, nem saia isso. É. Por isso que eu acho que não existe esse conflito. Ele Exatamente. enaltece o Bolsonaro, né? Quem segue ele nas redes sociais, ele sempre fala governo e marca Jair Messias Bolsonaro. Eu Ele acho que faz isso tudo tem repost, relação com retweet. o ensinamento militar. Acho que ele isso faz tem tudo a ver. isso. O ensinamento militar, eu tenho um primo que formou no ITA, o Instituto Técnico da Aeronáutica. O ensinamento Hierarquia, que eles têm lá é outro concorrido, outro né? nível. Pois é. O ITA ele bate de frente com o IME, né? Meu primo passou nos dois até. Olha, Muito inteligente, muito inteligente. Mas o ensinamento deles, a doutrinação, de como eles têm que fazer. E não é uma doutrinação, quando a gente fala a palavra doutrinação, parece um pouco pesado, né? De entrar na cabeça. Não, mas é de mostrar alguns pontos que são importantes, que devem ser seguidos. Não sei se talvez tão à risca quanto é. Eu não vou falar porque são coisas que ele me contou, que às vezes pode ser que seja verdade, pode ser que seja, então eu não vou cair na ideia de falar e acabar falando asneiras, pois eu não conheço. Você quer dizer que o pessoal lá é estimulado a ser patriota? Não questão patriota, mas a questão de respeitos. Respeita Sabe? a hierarquia. respeitar a hierarquia, ter noção de prioridade, Lá, por exemplo, senso de urgência. eu vou falar um ponto que foi me falado. Se tiver errado, alguém que estuda no IME vê isso falar, eu no IT falava isso, que foi errado, vocês me corrijam, por favor. Mas lá, por exemplo, você pode fazer sua prova dentro do seu alojamento. Seu alojamento. E eles têm consciência que você não vai colar e você não vai colar. Disciplina. Você tá com seus livros do lado Isso é lá e disciplina. você tem a disciplina. E os outros te ensinam que você não pode ver. Quando você entra lá, não, você não vai colar. É disciplina, você tem que falar o que você sabe. Não é porque tá aqui do lado você vai poder ler que você pode. Não, sem consulta é sem consulta. Agora vai fazer isso na faculdade, você vê. Normal. Então a disciplina que eles têm, que tem que respeitar o pró, Na respeitar faculdade aquilo ali. é denominado de cola institucionalizada. É, Não é isso? exatamente. Mas esse ensinamento é muito regrado. Só que ao mesmo tempo, eu acho que ele não tem interesse na vida política desses cargos mais altos. Porque, ao mesmo tempo eu vejo que o Igor falou dele marcar, dele não sei o quê, ele demonstra pro presidente, tipo assim, ó, não tô aqui para competir com você. Porque ele sabe... o senhor quem manda e ok. Porque ele sabe que a pasta dele é importante, ele sabe que a pasta dele tá crescendo, e ele sabe que se ele bater de frente, ele cai. Não, e nesse momento ele não precisa bater de frente. Ele é o garoto propaganda. Não, Sim, não. eu não acho que ele O que almeja o Ricardo isso, está não. falando é exatamente Não, o seguinte. eu entendi. Mas Ele faz isso, não é nem como estratégia, isso é Não, natural. é A gente tem a natural, percepção de que isso é natural. eu entendi. Mas está sendo injetado dinheiro na pasta dele, ele está fazendo um trabalho que a gente está falando aqui, que aparentemente ele é um cara bom de serviço que quer fazer. Esse dinheiro está sendo trabalhado e ele tem consciência dos erros dele, inclusive, do que pode ser feito. Ele falou, agora não me lembro se foi essa semana passada, eu peguei até essa reportagem, estava com ela aberta aqui. Ele fala, por exemplo, que para poder fazer um investimento forte na infraestrutura, o Brasil vai se endividar. Isso. Teve uma citação assim. Ele tem consciência dessas coisas. Agora, Sabe nós que o temos país não dinheiro. tem recurso para fazer esse investimento Isso que eu ia e vai falar, ter que nós ser temos por meio de dinheiro endividamento. pra isso. Não temos dinheiro. É. E principalmente agora, durante o momento do coronavírus. Exatamente. Então o cara Pois tem é. essa noção. Agora, por exemplo, quando a imprensa tentou criar um cenário de polêmica quando tratou da questão da citação dele do período monárquico no Brasil, a admiração dele por Dom Pedro II, depois a questão dos radares, vocês perceberam que isso esfriou rapidamente. Mas isso resfria dessa maneira por quê? Porque existe um personagem articulado que consegue dançar essa música de forma que ela vai abaixando o volume lentamente. A questão dos radares foi feito como ele previa, como ele planejou, e acabou a polêmica. Por quê? Porque não repercute. Sabe que está fazendo a coisa certa? Exato. E não diferente. dá margem Não para dá ser margem. criticado. E é isso que me E impressiona. se justifica com uma consistência, né? Esse profissionalismo, porque você lidar num sistema
público, que é muito engessado, tem uma dificuldade extrema e ele está quebrando barreiras. Essa parte administrativa dele, de formular relatórios para licitação, passar por aprovação de TCU, que são coisas de extrema dificuldade, porque os técnicos lá questionam muito e você não vê... E é o papel deles fazer mesmo, né? Sim, e você não vê esse questionamento. Você não vê essa contrapartida desses tribunais, porque a coisa é tão muito bem estruturada, elaborada, que não deixa margem para crítica. Então, as coisas estão andando... E em parceria com o Guedes, né? Então, acho que é por isso que muita coisa está acontecendo. Eu ia falar isso impressiona também. Nesse profissionalismo Ele no joga todo com a gestão pública. Ele joga dentro do jogo. Ele segue as regras, ele segue as leis, as normas. Diferente do nosso querido Ricardo Salles, que quer passar a boiada, que quer passar as normas infralegais. Que não quer seguir as regras. Já falamos do Ricardo Salles também. Edição está disponível no nosso canal, pessoal. Edição, colocar aqui em cima pra gente também o link pro Ricardo Salles. É diferente, a postura dele é diferente o tempo inteiro. É completamente diferente. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho e se acaso o Jair Bolsonaro não for eleito, se o outro presidente quiser puxar ele, vai ser muito interessante. Se não quiser, ele pode vir aqui para PH também, melhorar a infraestrutura aqui. Eu não vou achar ruim, não. Metrô de Belo Horizonte, senhor. Falar isso. Olha o movimento que esse senhor fez para sair a segunda linha. Mas vem aqui. Dar o start. Tomara que não seja mais uma demagogia. Eu ia falar isso, porque por ser Belo Horizontino... Tomara. Por ser Belo Horizontino, toda vez que fala de metrô, eu já coloco os dois pés atrás. Porque qual a eleição que Belo Horizonte não ganha metrô? Há poucas eleições para prefeito atrás, vou falar o nome do prefeito não, mas 3 eleições atrás aproximadamente. Se a gente tivesse... Tinha furo lá no meio Isso! Na Savassi. Teve esse teatro que colocou pra gente ver no centro da cidade de Belo Horizonte. Não, em vários locais. A gente 2012, eu acho. A gente grava aqui no Estúdio Leste. O Estúdio Leste aqui no bairro Santa Teresa, para quem não conhece Belo Horizonte, tem uma estação do metrô aqui. E aqui foi feito um maior carnaval em volta da estação, porque até então o projeto da segunda linha é saindo da estação Santa Teresa. E mesmo assim teve perfuração no centro da cidade, que também tem uma estação, e teve perfuração lá. E a perfuração foi feita poucos meses antes das eleições, e o que era justificado à época? Não, está fazendo perfuração aqui do solo para fazer estudo de viabilidade. E quando que alguma coisa saiu do papel além do estudo de viabilidade? Nem o estudo de viabilidade O André saiu. falou uma coisa aí que eu vou ter que fazer uma piada rápida aqui, que é o seguinte. Toda eleição em Belo Horizonte, pessoal, Minas Gerais, eu acho que de uma forma genérica, mais assim, existe a promessa de ampliação das linhas de metrô aqui em Belo Horizonte. Se a gente tivesse uma ampliação de linha de metrô por cada promessa eleitoral que a gente teve nos últimos anos, eu acho que a gente teria uma malha ferroviária em Minas Gerais, acho que maior do que a da China. Ia ter uma malha, por exemplo, de Pequim ou de Moscou. Se cada promessa tivesse sido cumprida, a gente seria uma potência de malha ferroviária. Só para lembrar o pessoal, a gente tem de transporte de pessoas. Uma linha de metrô, se eu não me engano, 42 quilômetros ou 48 quilômetros, alguma coisa assim. Ela é bem pequena, até o trem-bala já estaria aqui. Ela é bem pequena. Até o trem-bala já estaria aqui. Com certeza. Se promessa movimentasse obras, né? Então, gente, eu acho que já tá... Nosso tempo já encerrou? Já está encerrando, está pro finalzinho. Acho que a gente não... A gente falou muito bem, ele é um ótimo ministro, a gente está gostando da pasta dele. Então, acho que quando não gera muitas polêmicas, acho que acaba... Talvez é o caminho certo. Talvez o caminho certo, então... Isso. Que fique de referência para outros, exatamente. Né? Só esperamos que a investigação que a Polícia Federal está fazendo a respeito de alguns contratos do DENIT na época do governo Dilma, onde ele era diretor, os contratos com empresas de tecnologia, esperamos que essa investigação não comece a se aproximar demais desse personagem que tem sido uma referência de notícias boas do governo Bolsonaro. E, se não me engano, ele entrou justamente porque estava tendo denúncia de corrupção, ele foi colocado, tiraram algumas pessoas, ele foi colocado para... Sim, foi para dar uma limpa no DENIT que já estava. Lembrando que ele não é investigado. A pessoa de Tarcísio de Freitas, ele não é investigado. O que é investigado é o processo de contratos do DENIT com empresas de tecnologia. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast até agora. E nos vemos na semana que vem. E até a próxima. Obrigado, pessoal.